O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o cirurgião vascular Marcelo Calil Burihan, diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Nacional. Ele fala sobre pesquisas sobre a relação entre Covid-19 e a trombose. Bom dia, doutor Marcelo Calil. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para iniciar a nossa entrevista, a gente gostaria que você esclarecesse o que leva um paciente com Covid-19 a ter eventos trombóticos. É assim que se fala? Bom dia a todos. Os eventos trombóticos, as tromboses, nada mais são do que formação de coágulos no sangue. Esses coágulos, eles se formam através de diversas fases, ou de diversos problemas. Quando a gente tem um quadro infeccioso, como é o Covid, a tendência é que se faça alterações nos fatores de coagulação e se forme esses coágulos pelo quadro infeccioso que, no caso, o Covid está fazendo, Há um processo inflamatório intenso que a gente consegue observar no Covid e isso leva à formação, então, dos coágulos. Doutor, o senhor pode explicar para a gente, então, a diferença de uma trombose e a embolia? Há diferença? Sim, há diferença. Uma trombose é a formação de um coágulo num local, numa determinada artéria ou numa determinada veia. Embolia é a migração desse coágulo para uma outra região. Então, ele pode se formar, por exemplo, na perna e levar esse coágulo até o pulmão. Isso é chamado de embolia. Esse coágulo ele vai andando pelo organismo, ele vai migrando por dentro das veias e chega até o pulmão. Ou a gente pode ter um coágulo dentro do coração e haver uma embolia, quer dizer, esse coágulo vai migrar do coração pelas artérias para a perna, para o braço ou para a cabeça, por exemplo. Então, essa é a diferença. O trombo se forma num local específico, dentro de uma artéria ou dentro de uma veia, e o êmbolo, ele migra, é um coágulo que vai andando pelo organismo. E, doutor, temos alguns dados, Uma pesquisa disse que 82% dos angiologistas e cirurgiões vasculares entrevistados atenderam ao menos um paciente com Covid-19 que apresentou trombose nos membros inferiores, enquanto 12% consultaram pacientes com trombose nos membros superiores. Esses números, eles condizem com a realidade antes da pandemia ou houve um aumento? Então, essa pesquisa, ela foi feita entre os cirurgiões vasculares associados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, e nós tivemos um outro dado antes desse que foi muito interessante, que 40% aproximadamente dos vasculares ou angiologistas atenderam pacientes com Covid e trombose. E desses que atenderam, aqueles que atenderam pacientes com trombose venosa de membros inferiores foram os que deram 80 e poucos por cento e os de membros superiores 12%. A trombose venosa dos membros inferiores, ela normalmente é mais frequente que dos membros superiores. O que a gente tem aí é que o número foi maior do que o esperado numa população geral, justamente porque esses pacientes com Covid eles têm um processo inflamatório muito grande, o quadro infeccioso, são pacientes que muitas vezes estão acamados num leito de uma enfermaria ou num leito de UTI, extremamente invadido por catéteres, por medicações, e isso também são fatores que proporcionam ao aumento da trombose. Então, nós tivemos, como de costume, um número maior de tromboses nos membros inferiores, nas pernas, do que nos membros superiores, mas nós tivemos um número maior do que na população geral, o que a gente sempre tem, normalmente, em pacientes principalmente internados, com outros quadros infecciosos ou em pós-operatórios, em outros tipos de procedimentos. Um outro detalhe que foi observado é que normalmente o número de tromboses nos braços, nos membros inferiores, não são tão altos
assim como observado na pesquisa, tanto do ponto de vista venoso quanto do ponto de vista arterial. Tivemos muitos pacientes que tiveram também tromboses arteriais nos membros superiores. Tem que lembrar uma diferença: a artéria traz o sangue, traz o oxigênio para a pele, para o músculo, para o osso. A veia tira o gás carbônico e leva esse sangue para o coração. Então, quando a gente tem uma trombose arterial, existem chances de perda daqueles membros e da gangrena, a chamada isquemia. Quando a gente tem uma trombose venosa, a chance de gangrena é muito pequena, o membro fica inchado, fica edemaciado, e aí o paciente tem dor, logicamente. Mas existem essas duas diferenças entre trombose arterial e trombose venosa. No caso, o que a gente analisou foi tanto um aumento nas tromboses arteriais quanto um aumento nas tromboses venosas, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Doutora, a gente, né, sempre comenta que o grupo de risco ali, de pessoas depois com mais de 60 anos, mas a gente tem um dado aqui em relação, então, às tromboses, dentro, então, dessa pesquisa, os atendimentos de pessoas entre 40 e 60 anos, ali, 72% dos profissionais atenderam ao menos um caso com a trombose, né, enquanto pessoas com mais de 60 anos, esse número caiu para 63%. Esse resultado era esperado pelos médicos? Há uma razão para esse índice ser maior, então, nas pessoas abaixo de 60, né, e com mais de 40? Então, normalmente os idosos eles têm muito mais comorbidades, né? As pessoas acima de 60 anos, elas têm diabetes, elas têm hipertensão e acabam tendo comprometimentos mais frequentes quando infectados por Covid. Mas o que a gente observou na pesquisa foi que também os pacientes entre 40 e 60 anos foram muito acometidos nos quadros trombóticos ou nos quadros de embolia. Isso foi um dado, logicamente, estatístico. A gente não tem o dado se essas pessoas também tinham diabetes, também eram hipertensas, cardiopatas ou não. Mas o que a gente observou na pesquisa é que realmente entre 40 e 60 anos, muitos pacientes com Covid foram acometidos por trombose, sejam elas venosas ou arteriais. A gente esperava que aqueles acima de 60 anos tivessem um número maior, mas na pesquisa analisou-se esse aspecto aí, que entre 40 e 60 anos tivemos também um número importante e extremamente relevante. E, doutor, a pesquisa também revela que 66%, né, desses cirurgiões vasculares atenderam pacientes que tiveram esse caso de trombose, mas que evoluíram para amputações. Esse número é bastante alto, né, 66%. Quais os fatores que influenciam a tomada dessa decisão, né, precisar amputar o membro? Então, quando a gente tem uma isquemia, que é a falta de oxigenação do tecido, esse tecido ele morre, ele entra em gangrena. Então, nesses casos, há uma necessidade de retirada desse tecido morto para que não haja comprometimento do organismo em decorrência desse tecido que entrou em sofrimento, entrou em gangrena. Pacientes que têm diabetes, pacientes que têm doenças obstrutivas arteriais por aterosclerose, eles são muito mais suscetíveis a terem esses quadros de gangrena, de isquemias de membro. Quando associados com quadros infecciosos, como por exemplo do Covid, a tendência é que realmente isso tenha um aumento nesses pacientes. Então, o que se observou? Que a associação Covid, nesses casos, onde provavelmente os pacientes acima de 60 anos, ou mesmo aqueles entre 40 e 60 anos, tenham um quadro de isquemia mais pronunciado, quer dizer, de falta de oxigenação dos tecidos. Veja, por exemplo, o caso daquele ator brasileiro que trabalhava na Broadway, ele perdeu a perna e depois ele acabou falecendo, né? Ele evoluiu com uma gangrena
da perna por falta de oxigenação, houve uma trombose da artéria e ele evoluiu com gangrena. Então, há casos onde há necessidade da retirada de parte do membro ou até mesmo de amputações maiores de perna, de coxa, quando essas tromboses são muito agressivas ao organismo e acabam levando a essas isquemias, a essa falta de sangue importante, seja na perna ou seja no braço. Quando, por exemplo, essas tromboses arteriais ocorrem nas artérias que levam sangue para a cabeça, por exemplo, a carótida, dá um AVC, né? Leva a um acidente vascular cerebral isquêmico. Quando essas tromboses ocorrem nas coronárias, leva a um infarto. Todos esses são casos de isquemia, quer dizer, de falta de oxigenação do tecido. Na perna do braço acontece a mesma coisa. Então, o que a gente conseguiu analisar através da pesquisa é que realmente houve um aumento das isquemias e, consequentemente, em pacientes mais graves, houve um aumento de amputações nesses casos. Doutor, o que a gente percebe, até conversando com vários especialistas, é que as pessoas que tiveram a Covid, depois, né, mesmo que recuperados, começam a ter algumas outras enfermidades, seja então o desenvolvimento da diabetes ou alguns problemas oculares. A questão também da trombose, ela pode acontecer depois. Então, a pessoa foi cometida, então, tomou a medicação, passou por aquele período dos 14, 21 dias, mas depois, meses depois, ou dias depois, isso pode acontecer? A trombose pode evoluir? Sim, vejo que existem casos de pacientes que ficaram internados com Covid que depois evoluíram com quadros trombóticos, sejam tromboses arteriais, sejam tromboses venosas. Por quê? Porque parece que o processo inflamatório ele se perpetua, ele se mantém por alguns dias pós-internação. E, às vezes também, como aconteceu com aquele repórter, jornalista, né, esportivo, Rodrigo, que evoluiu com trombose, mesmo sem ter ficado internado, ele evoluiu com uma trombose venosa cerebral. Então, essa doença é um pouco, que a gente pode dizer de uma forma que ela traz surpresas para nós, né? Os quadros virais, eles levam a processos inflamatórios, mas no caso específico do Covid, parece que essas inflamações fazem uma tempestade tão grande que acabam trazendo muitas surpresas. E o que tem se observado é que justamente alguns dias depois, mesmo recuperado da parte respiratória, esses pacientes acabaram evoluindo com tromboses venosas ou tromboses arteriais. Então, veja, no caso específico do Rodrigo, ele fez uma trombose venosa cerebral, acabou evoluindo com um acidente vascular cerebral e, logicamente, acidentes vasculares cerebrais podem progredir com diferentes tipos de sequelas e, no caso dele, infelizmente, foi a óbito. Então, por isso, há uma necessidade desses pacientes que ficaram internados, que são os mais graves, de também fazer uso de medicação que evite a trombose por alguns dias no seu domicílio, às vezes até por um mês, dependendo do quadro que ele apresentou durante o período hospitalar. Doutor, o senhor comentou então desse caso que a pessoa nem precisou então ir ao hospital e depois teve então a trombose, precisou amputar o membro e chegou a falecer. Também falou que as pessoas que ficaram internadas precisam então de uma medicação para evitar então que os trombos se formem. Existem as pessoas que estão assintomáticas, né? Ou seja, contaminadas então pela Covid, porém não demonstram e nem sabem que estão com a doença. Há algum sinal que a pessoa pode perceber no corpo dela que essa trombose está se formando, em que tem alguma coisa errada no organismo? Sim. Por exemplo, quando a gente tem um caso de trombose venosa na perna, o que acontece com aquela perna? Ela vai ter um pouco de dor,
ela pode inchar e acaba, logicamente, ficando diferente da perna do outro lado, da perna contralateral. Ou, quando a gente tem uma trombose arterial ou uma embolia arterial, não vai chegar sangue, a perna fica fria, fica pálida, pode perder o movimento adequado dos dedos ou do pé. Então, são sinais que chamam a atenção. Às vezes, podem haver tromboses frustras. O que é isso? Que não dá sintoma. E esses são os casos mais difíceis de serem tratados, porque não dando sintoma, a gente não sabe que esse paciente tem. Então, algumas vezes eles podem ter tromboses frustras, quer dizer, tromboses menores, que acometem aquele membro, mas que não estão dando sintomas, não tem sintomatologia. Realmente são quadros difíceis de diagnóstico, né? Porque não tendo sintoma você não vai atrás do diagnóstico. Agora, naqueles casos onde a perna ficou inchada, onde o braço ficou inchado, doendo, a chance de ter uma trombose venosa é maior. Ou naqueles casos onde ficou pálido o pé, ficou pálido a mão, ficou fria a mão, ficou frio o pé, a gente pode ter um risco aí de um entupimento das artérias e aí, consequentemente, fica mais fácil de diagnosticar. E, doutor, há algum fator de risco que deixa a pessoa mais propensa a desenvolver a trombofilia ou alguma embolia, no caso, algum coágulo? Tem algo que deixa a pessoa mais propensa a isso? E essas pessoas, no caso, que seriam mais propensas, elas podem ser consideradas do grupo de risco da Covid-19? Então, você citou aí trombofilia. O que é trombofilia? Trombofilia são alterações de fatores de coagulação, muitas vezes genéticos já de origem familiar. Então, esses pacientes, eles podem ter uma propensão maior a ter tromboses, sejam tromboses venosas ou tromboses arteriais. Outros pacientes, como por exemplo os diabéticos, que eles já têm uma alteração nas artérias, né, já tem um processo aterosclerótico de entupimento das artérias mais acentuado, também podem desenvolver, também tem uma chance maior de desenvolver tromboses arteriais e perdas de dedo, de pé, de perna. Pacientes que fumam, tabagistas, que podem ter processos inflamatórios na circulação, também podem desenvolver tromboses arteriais, tromboses venosas com uma maior frequência. Então, logicamente, existem fatores independentes do Covid que podem levar a quadros de tromboses arteriais e tromboses venosas. Isso pode ser evitado, como a gente estava comentando, com o uso dos medicamentos que evitam tromboses. Então, por exemplo, a heparina é um anticoagulante. Esse anticoagulante, ele sempre deve ser introduzido no paciente que está internado quando esse paciente tem altos riscos de trombose, independente ou não do Covid, certo? Então, por exemplo, o paciente está internado numa UTI com um quadro de uma infecção, que não por Covid. Ele é um alto risco para desenvolver trombose porque ele está parado, ele está acamado, ele não está movimentando. É um alto risco, então ele tem que fazer uma profilaxia para trombose. E assim como os pacientes do Covid também têm que fazer uma profilaxia, quer dizer, uma prevenção para não evoluir durante a internação com tromboses. Então, esses medicamentos, as chamadas heparinas, elas evitam com que esses pacientes internados tenham trombose. E a gente estica essa medicação, quer dizer, faz a extensão para o domicílio quando eles têm alta também, para que evite a trombose domiciliar. Doutor, eu queria até saber se essa pesquisa acabou surpreendendo, né, os médicos da área. Eu acho que a Covid, na verdade, tem surpreendido a todos nós, inclusive a área médica, mas esses dados acabaram surpreendendo e também falar um pouquinho sobre os assintomáticos, né? Eles podem, então, desenvolver a trombose. O senhor falou da medicação. Essa medicação só pode ser tomada se a pessoa já tiver
algum indício ou não? Porque a gente também, né, tem essa questão da medicação. Parece que quando fala de um remédio, todo mundo corre para a farmácia para tomar. Em que momento a pessoa toma? Doutor? Sim. Essas medicações, logicamente, elas têm que ser introduzidas pela equipe médica que está assistindo o paciente, que está acompanhando o paciente. Quando nos casos domiciliares, que a sintomatologia é muito pequena, ou às vezes é um quadro gripal menor, logicamente esses pacientes não têm indicação de fazer essa prevenção, né? Agora, em pacientes que têm um comprometimento maior, que estão internados, a tendência é que se faça, e há uma necessidade que se faça, a medicação preventiva anticoagulante para que ele não desenvolva trombose, né? Alguns fatores que nos surpreenderam em relação à pesquisa. O primeiro deles é que 40% dos associados atenderam pacientes com trombose e Covid, né? Então, se a gente pensar do outro lado, 60% não atendeu. Então, que análise a gente tira disso? São provavelmente médicos que não estavam trabalhando diretamente em hospitais, que trabalhavam em consultórios, que pararam o seu atendimento, ou médicos mais idosos que não atenderam para evitar o contato. Dos 40% que atenderam, muitos atenderam casos de tromboses arteriais de membro superior, que são casos raros. Eu mesmo, por exemplo, tive 4 pacientes internados no Hospital Santa Marcelina com tromboses arteriais de membro superior. Então, isso são casos raros. Em 1 mês, 2 meses, você ter uma quantidade dessas em braço é muito difícil. Então, vejam que a doença, ela traz surpresas realmente para a gente. Outra coisa foi o aumento, como a gente citou, dos casos de tromboses venosas, sejam de braços, sejam de pernas, né? Os quadros inflamatórios proporcionados pelo Covid acabaram trazendo isso. Então, determinadas peculiaridades em relação ao Covid e à trombose acabaram sendo mostradas pela pesquisa realmente. Doutor, eu quero agradecer, então, a presença do senhor e dividir também com a gente essa pesquisa e também o alerta em relação a mais uma sequela deixada, então, pela Covid. Muito obrigada, então, pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia.